Olá, seja muito bem-vindo você. Eu sou Bruno Faleiros e este é o canal Stop Loss. Aqui no canal Stop Loss é o canal ideal para você falar de análise gráfica, para você aprender técnicas, estratégias, para você operar com muito mais profissionalismo no mercado de ações. Hoje, dia 5 de maio de 2020, vamos ficar por dentro de tudo que aconteceu de mais importante e que mexeram com os mercados no Brasil e no mundo. Olha só, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. É muito fácil, é só clicar no botãozinho vermelho subscrever que fica embaixo do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, não se esqueça de boletar o joinha, hein? Só quem é trader sabe. Então bora pro vídeo. Vamos lá, hoje dia 5 de maio de 2020. Vamos ficar por dentro de tudo o que aconteceu de mais importante no mercado financeiro, as notícias mais importantes que mexeram com os mercados. Vamos lá. Primeira, reabertura parcial da economia dos Estados Unidos e Europa leva à alta dos preços da commodities. Isso é sempre uma notícia positiva em dois fatores, em dois pontos. Primeiro, que a reabertura da economia dos Estados Unidos e da Europa é uma sinalização de que a pandemia possa estar passando de sua fase crítica. E a alta dos preços das commodities é sempre bom para nós, aqui no Brasil, porque somos um país exportador desse tipo de produto. A percepção de que a economia mundial deve melhorar foi divulgada pelos relatórios dos bancos americanos Goldman Sachs e Morgan Stanley. Outra notícia boa aí que saiu logo de manhãzinha, esses dois bancos norte-americanos lançaram alguns relatórios, algumas análises que eles fizeram, entendendo que pode sim haver uma recuperação da economia de forma mais rápida do que se esperava no começo. Alguns resultados corporativos dão impulso aos mercados europeus. É verdade, né? Grandes companhias europeias estão apresentando aí seus balanços do primeiro trimestre e muitas delas apresentaram balanços surpreendentes, aí bem acima da expectativa do mercado, o que também deixou os investidores com bom humor no dia de hoje. Resumo do pregão de hoje, 5 de maio de 2020. Clima de mercado, um clima positivo, né? Começou muito mais positivo do que terminou, mas não deixa de ser um clima positivo hoje. Índice Bovespa. Fechamento anterior, 78.876 pontos. Abertura, 78.887 pontos. Fechamento, 79.479 pontos. Mínima do dia, 78.886 pontos. Variação, não tivemos nenhuma variação negativa no dia. E a máxima, 81.065 pontos. A variação máxima, então, no dia foi positiva de 2,76%. E a volatilidade no intraday, que é a diferença entre máxima e mínima no dia, foi também de 2,76%. Com tudo isso, nosso índice brasileiro fechou hoje com ganho de 0,75%, né? Olha bem, a nossa máxima chegou a bater 2,76%. O dia começou muito bem, bem animado, mas acabou perdendo força ao longo do dia. E acabamos fechando então com uma alta apenas de 0,75%, mas não deixa de ser um dia positivo. Voltando aqui para os gráficos, índice Bovespa em tela, gráfico diário, e vamos analisar graficamente o que aconteceu no pregão de hoje, 5 de maio de 2020. Uma velhinha esquisitinha aqui, né? Uma espécie de martelinho invertido, após o teste da média móvel de 21 ontem, que está marcado aqui por essa seta azul, testou, respeitou, hoje subiu, né? Foi muito melhor aí no começo do dia, depois foi perdendo força, mas não deixa de ser um dia de alta, tá? Então, eu entendo que Ibovespa, ou seja, o mercado como um todo, de uma forma geral, segue o seu caminho de alta no curto prazo, sem grandes
surpresas, tá? Tudo ainda muito embolado, tudo muito congestionado. Note que nós voltamos aí para a faixa dos 79 mil pontos, né? Bendita faixa dos 79 mil pontos, da qual testamos aqui no dia 26 de março, e a partir do dia 4 de abril, ou seja, há um mês, a gente está tentando trabalhar acima dessa faixa de 79 mil pontos. Tivemos um rompimento bem interessante na semana passada, porém depois acabou devolvendo e nós voltamos aí para os benditos 79 mil pontos, né? Quando é que a gente vai sair dessa faixa de pontuação? Mas ok, analisando aí o curto prazo, a gente consegue ver que o Ibovespa continua em seu trajeto ascendente. Podemos chegar nessa conclusão traçando os nossos zigue-zagues ascendentes ou então pivôs de alta, né? Zigue-zagues ascendentes aqui, testando essa linha de tendência de alta, tá aí respeitando. Olha só, mais um zigue-zague de alta aqui, mais um zigue-zague de alta aqui e agora mais uma perninha aqui, né? Seria muito legal se a gente fizesse mais uma perninha bastante forte aqui, significativa, rompendo de uma vez por todas esses 84 mil pontos, que virou a nossa próxima resistência. E só o tempo dirá se seremos capazes de fazer essa proeza, né? De sair dos 79 mil pontos e rumo aos 74 e romper também com força essa resistência. O mercado ainda está com aquela insegurança toda por conta da pandemia, retomada de economia, retomada das atividades comerciais, que aos poucos começa a acontecer na Europa, mas aqui no Brasil ainda não, tá? No Brasil a gente ainda está naquela reta crescente, a gente ainda não sabe se já alcançamos o topo ou não, então ainda segue aquele clima pesado, né? Fora o clima político que também está cada dia pior, os desentendimentos entre os poderes aí, poder executivo, poder judiciário, então o clima político aqui no Brasil também não está ajudando, né? Então a gente fica nessa lenga-lenga que eu acho que só vai conseguir se descolar quando vier uma notícia muito boa aí, de repente um tratamento, uma notícia de uma vacina que possa chegar de forma mais rápida ou algo nesse sentido, tá? Politicamente no Brasil eu vejo que isso ainda vai se arrastar por um bom tempo e pode ser que prejudique o andamento dos mercados aqui no mercado brasileiro, no caso, né? Mas graficamente o nosso índice Bovespa continua em sua trajetória de alta normal, sem grandes sustos, sem grandes novidades, ok? Beleza, vamos falar então das nossas operações. Nossas operações, infelizmente, nesses dois últimos pregões, pregão de segunda-feira passada e de quinta-feira, não foram bons para nossas ações. Na verdade, não foram bons para nenhuma das ações, né? A grande maioria das ações caíram bastante, realizaram bastante. Isso é ruim porque fica essa volatilidade. Você ganha 10%, depois em 2 dias você perde esses 10% e ainda pega o seu stop, no dia seguinte sobe 10% de novo. Você fica nesse meio do caminho. Por que não é indicado operar movimentos laterais? Assiste o meu vídeo que eu coloquei lá na playlist Price Action Ação, que eu falo de tendências, tá? E nesse vídeo eu falo justamente que operar tendências laterais ou regiões de consolidação, onde o preço não tem tendência, ele fica trabalhando de forma bagunçada, ali, caótica, é muito difícil de ganhar dinheiro nessa posição. Porque a movimentação é muito rápida e curta. Então ele sobe 10, cai 10. Sobe 12, cai 8. Então você fica nesse meio do caminho aí tentando acertar fundo, tentando acertar topo, e isso é muito perigoso, tá? É bastante perigoso e a chance de acertar é muito pequena. Então é muito melhor operar tendências. E nesse momento, o nosso gráfico diário do Ibovespa, apesar de ter uma tendência de alta, é uma tendência de alta meio travadinha. Tá? Então por isso que está difícil de operar nesses dias. Mas ok, então vamos falar aqui das nossas operações. Azul, aconteceu o que pior pode acontecer numa operação, que é pular o nosso stop, né? Nosso stop estava aqui a 16,65. Ontem foi um dia péssimo para esse papel, já abriu com um gap gigantesco. O gap nada mais é do que uma região sem negociação aqui,
abriu com esse gap gigantesco e só caiu depois, né? Caiu na primeira hora e na segunda hora muito forte, né? Deixando o nosso stop bem lá para trás. O que fazer nesse momento, né? Um momento que requer bastante calma e para tomar as melhores decisões, tá? Na minha estratégia, eu prefiro esperar fazer o fundo para reposicionar o meu stop para esse fundo, tá? Aqui no caso, eu reposicionei o stop para essa operação de azul nesse fundo que for deixado aqui a 14,85. Tá? Então, enquanto estiver trabalhando acima disso, eu vou dar mais chance para que ele tentar se recuperar e eu não ter tanto prejuízo nessa operação. Porque se eu saio vendendo em qualquer posição aqui, na verdade, assim, imagina que na sexta-feira nós fechamos o pregão dessa forma, ok? Um gráfico bastante bonito aqui, quase um rompimento desse topo anterior e ameaçando aqui ir embora para cima, né? Beleza. Na segunda-feira, o que acontece? Olha a próxima vela. Desculpa, essa vela vermelha é a última aqui de quinta-feira. Olha a próxima vela de segunda. Já furou o nosso stop, já pulou o nosso stop e já foi lá para baixo. É muito comum, mas muito comum mesmo, acontecer de um preço abrir com um gap de baixa, ou seja, aquele momento de pânico total, e depois ele subir rapidamente. Tá? É muito comum isso acontecer. O preço cai muito e depois ele sobe muito, ou na mesma hora ou na hora seguinte. Por isso que eu já não gosto de vender em abertura, vender no momento de pânico. Eu espero ver o que vai acontecer, de preferência deixar algum fundo onde a gente possa ter uma referência. Tá? E na próxima hora ele já caiu mais um bom tanto aqui. Tá? Ele não voltou e acabou caindo ainda mais. E aí largou o fundo. E é nessa hora que eu vou reposicionar o meu stop. Tá? Essa é a minha estratégia. Quando acontece esse tipo de coisa, onde o nosso stop foi pulado, ele não pegou nosso stop, o preço já abriu com um gap de baixa muito grande e deixou nosso stop para trás. Né? O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer nesse caso. É o pior cenário que pode acontecer numa operação. Aqui, posicionar o stop aqui de novo, aqui embaixo. Tá? Meu stop eu posicionei aqui. E esperava para ver se esse preço consegue subir um pouco mais aí para a gente diminuir o nosso prejuízo, tá? Se ele voltar a cair, vai pegar o nosso stop aqui e aí a gente sai da operação e é isso, tá? Não tem muito o que fazer nesse caso. Porto Seguro, uma situação bastante parecida. O nosso stop estava aqui posicionado aqui na faixa de 49,97, era um stop curto com 2,2%. Abriu com gap de abertura também na segunda-feira e de lá para cá só caiu. Deixou a chance para a gente reposicionar o stop nesse fundo que deixou ontem. Então reposicionei meu stop nesse fundo e hoje, no primeiro horário, que foi essa vela vermelha grande aqui, ele acabou pegando o stop, então a gente acabou saindo dessa operação também com um prejuízo muito maior do que a gente estava esperando, que era de 2,20. Então o prejuízo que acabou acontecendo nesse papel, que inicialmente era 2,20%, acabou sendo de quase 7%, 6,80%. Tá? Aí, o que acontece? É a questão do gerenciamento de risco. Tá? Por que é importante não colocar, por que você não pode colocar todo o seu capital em uma única operação? Por quê? Porque num momento como esse, onde o mercado desaba muito rapidamente, tirando você da operação e nem pegando seu stop, você toma um prejuízo muito grande, tá? Então, se você tem 10 mil, por exemplo, e você já toma um stop de 7%, por exemplo, você já vai ficar com o psicológico abalado. No entanto, se você pega os seus recursos, se você pega o seu dinheiro e divide ele em 4, 5, 6 ou até mais pedacinhos, né? E cada pedacinho desse você entra em uma operação, você dilui essa perda, tá? Então essa perda de 6%, quase 7%, se eu tenho 4, 5, 6 lotezinhos de dinheiro, de recurso para fazer o investimento, então esse 7% acaba representando aí 1,5%, 2% do meu capital total. E isso acaba não sendo tão prejudicial, tá? É uma perda
razoável e comum no mercado de renda variável, tá? Então, por isso que é, por isso que é extremamente importante gerenciamento de risco. Pegar o seu dinheiro e dividir ele em algumas partes, em alguns pedaços, e não entrar com ele todo em uma única operação, onde uma perda como essa pode te deixar fora do mercado, tá? Então é sobrevivendo no mercado, é assim que se sobrevive, perdendo pouco e ganhando muito. Por que que existe essa relação de 3 para 1 no mínimo? Porque se você perde, se você entra em uma operação com risco de 2%, você tem que ganhar pelo menos o triplo disso para poder valer a pena a operação. Porque assim no longo prazo você ganha 3, perde 1. Na outra operação, se você perder 1, você ainda tem 2 guardado. Na outra operação, se você ganha 3, você tem 5 com 2 de perda. E assim vai indo. No longo prazo você acaba ficando com mais dinheiro ganho do que dinheiro perdido em operações. É o único jeito de ganhar dinheiro na bolsa e você sobreviver no mercado. Precisa aumentar os seus lucros quando ele ocorre e precisa minimizar o máximo possível as suas perdas quando ela acontece. Como fazer isso? Repetindo, gerenciamento de risco, dividindo o seu capital em vários pedacinhos para entrar nas operações. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é você ter um stop muito claro e obedecer esse stop, tá? Sempre obedeça o seu stop e assim você vai conseguir sobreviver no mercado. Basicamente é isso daí. E quando, lógico, quando a operação for vencedora, tem que tentar maximizar o máximo possível esses ganhos, ok? Então estamos fora de Porto Seguro, vou até fechar esse cara. E a outra operação que nós estamos aqui é Vivo, e essa operação está muito boa, né? Está andando muito bem. Nós entramos nela ontem neste rompimento, nesse rompimento dessa resistência aqui, e a operação está indo muito bem aí, rumo ao nosso objetivo, que é esse topo anterior, um ganho de 15,69%. Já rompeu essa resistência, está trabalhando agora para tentar romper essa resistência aqui, deu uma sentida, mas está bem justo ali, está ali em cima, tá? Então a operação está seguindo de uma forma natural, de uma forma normal aí. A gente já está prestes a subir o nosso stop, que está aqui embaixo, stop de 5,23%. Já estamos prestes aí a subir para o nosso preço de compra e assim a nossa operação fica com risco zero. Claro, se não acontecer igual aconteceu com o azul, né, que se esse papel cair muito forte e romper a nossa e pular o nosso stop, né? Mas não acontece muitas vezes não, tá? A grande maioria das vezes, se for pegar o seu stop, ele vai ser acionado com sucesso, tá? Mas beleza, então seguimos vivo na operação. As duas únicas operações que nós estamos posicionados então no momento é azul e vivo, tá? Porque o mercado aí não está dando ainda muitos sinais de compra no momento. Eu tinha separado ontem uma ação para monitorar, né, para ver se ia dar alguma entrada. ENBR, Energias do Brasil, que está numa região aqui de rompimento bastante importante, uma resistência muito interessante aqui, tá? Que se rompida, o papel pode buscar sim valores superiores. A gente traçou aqui uma meta para essa operação, caso ela ocorra, no rompimento dessa região de resistência, tá? Uma meta aí de 3 para 1, de 9,36% em Energias do Brasil. Tá muito bonito esse papel. Qualquer suspiro que ele dá para cima aqui, a gente vai estar de olho para pegar esse rompimento e surfar essa onda. Ok? Enquanto ele estiver trabalhando aqui embaixo, igual hoje, ele testou aqui, depois perdeu força e ficou de lado aqui, né? Está lateralizado aqui já há um bom tempo. Não tem problema, deixa ele trabalhar nessa faixa de preço. Assim que for rompido aqui, a gente está de olho, a gente vai entrar. O próximo papel é PRIO 3, né? É um papel que a gente já vem acompanhando há muito tempo, né? Depois dessa queda enorme aqui que ele fez, depois de ter batido esse topo aqui,
chegou a cair, corrigir quase 40%. E a gente está esperando uma oportunidade de entrada nesse papel. Então, e qual que é o problema que eu falei daquela coisa de subir muito rápido e descer muito rápido? Foi o que aconteceu aqui com o Prio, né? Ele subiu muito rápido nessa perna de alta aqui, subiu aí quase 30%, muito rápido, sem dar chance para a gente entrar, porque não configura uma entrada, né? Lembrando que, olhando o passado, fica fácil, tá? Mas se a gente for olhar aqui o desempenho do papel na época, você vê que ele vai subindo aqui devagar. O que a gente precisa de ter de sinal que essa alta vai continuar? A gente precisa ter uma correção na média móvel de 21 e um pivô no gráfico de 70, ou seja, o famoso zigue-zague ascendente. Só que ele não fez. Tá? A gente, quando está nesse momento, a gente não sabe se ele vai continuar subindo ou não. É mais provável que ele caia, porque o preço não gosta de trabalhar nessa região superior da banda superior de Bollinger. Banda superior de Bollinger é essa linha verde aqui. Note que o preço não gosta de trabalhar muito nessa região. Ele testa, volta, testa, volta, testa, volta, testa, volta, ok? Então, a gente não sabe se quando ele está nesse momento, se ele vai voltar ou se ele vai continuar embora. E no caso aqui ele continuou indo embora e subiu 30%. E quando ele corrigiu, fez uma correção esperada aqui na região da média móvel de 21, a gente esperou que ele fosse montar o pivô de alta para a gente fazer a entrada. Só que não, ele caiu muito, muito forte, rapidamente. Né? Foi uma correção aí de, vou pegar aqui, fez uma correção de 20% em 2 dias e hoje já subiu forte de novo. Tá? Subiu hoje aí mais. Essa vela de último. Essa foi a última vela de ontem. Subiu aí mais 10%, aí 12%, quase 12% hoje. Então fica esse muito rápido para cima, muito rápido para baixo, fica difícil a gente pegar. Só que ele deixou aqui uma região de resistência no gráfico de 60 minutos que ficou interessante, tá? Então, a gente já consegue entender e enxergar aqui que ele deixou uma região de resistência, uma oportunidade para entrar, que seria uma entrada de rompimento disso de resistência, né? Rompimento dessa região aqui, que se acontecer, ou seja, se ele começar a fazer candlezinho aqui em cima dessa região, ele tende a buscar pelo menos esse topo anterior, de forma muito rápida, inclusive. Tá? Então fica interessante para entrar, vou ficar de olho. Quero muito conseguir pegar esse papel, porque eu estou de olho nele desde que ele atingiu esse fundo e ainda não deu chance de entrada, mas agora está dando, porque o meu objetivo com ele é aqui, e ainda vai ser um grande ganho aqui pegando esse rompimento, e ainda dá para a gente aí mais de 30% de ganho em Prio 3. Vamos ver se dá certo também, o petróleo parece que está reagindo, parece que está subindo, vamos ver se a gente consegue pegar essa operação. O que seria ruim aqui? Se ele já abrisse amanhã com um gap muito longe, né? O gap de alta aqui em cima, deixando a gente fora dessa operação de novo, tá? Isso só beneficia quem já está posicionado no papel. Quem ainda não está e está de olho no papel não consegue entrar em uma operação onde ela abre com um gap de alta assim tão alto. Então vamos torcer para que ele abra aí, seja amanhã um pregão normal ou então um pregão onde ele corrija mais um pouquinho. Não seria mal, tá? Se ele corrigisse mais um pouquinho antes de voltar a subir. E aí sim a gente pegar um rompimento bastante forte aqui no papel. Próximo papel, VEG3. VEG3, esse é o gráfico de 60 minutos de VEG3. Papel muito bom, né? Papel super forte. Vem fazendo aqui os seus zigue-zagues ascendentes. Vamos traçar uma linha de tendência de alta aqui no gráfico de 60 minutos. Desde esse fundo aqui embaixo, vamos traçar essa linha aqui pegando essa região. E ele está testando exatamente essa região aqui, tá? Olha só, qual que é a estratégia aqui nesse papel? Ele passou por uma correção recentemente, assim como todos os papéis, a grande maioria passou. Passou por uma correção quando ele atingiu esse topo, fez um fundo, fez um topo, uma regiãozinha aqui, uma resistência, voltou.
testando aqui a nossa linha de tendência de alta, essa linha verde aqui. Se ele testar, respeitar, voltar a subir e romper esse topo, é o momento de entrada em VEG, para tentar pegar mais um movimento de alta desse papel, que é muito bom. Isso aqui não é muito bom, ó. Esse movimento não é muito bom. Olha só, é um movimento lateral, né? E movimento lateral eles são muito perigosos, tá? Ele vai muito rápido para cima, depois ele corrige também muito rápido. Olha só, sobe rápido de novo. Isso para o trader de curto prazo, isso é uma configuração muito ruim, tá? A gente prefere esperar movimentos como esse aqui, onde o preço testa o fundo, vou desenhar aqui, testa o fundo, sobe um pouquinho, faz um fundo superior ao fundo anterior e depois sobe novamente, rompendo esse topo anterior. Aí sim, esse é um movimento clássico de retomada de alta e a gente gosta de entrar exatamente em momentos como esse. Então VEG é um papel para ficar de olho justamente no rompimento dessa resistência aqui, tá? Rompimento dessa resistência, o stop ficaria aqui embaixo. Se isso acontecer e ele voltar a subir amanhã, tá? Então eu vou olhar aqui também e acompanhar esse papel nos próximos dias aí. A Gabor, uma construtora, esse também é um gráfico de 60 minutos e uma operação parecida com VEG. Após um movimento de correção aqui, papel respeitando essa região, né? Essa região de suporte, respeitando aqui. Vou colocar um pretinho para ficar mais fácil de visualizar. Testou, subiu, fez uma pequena alta testando a região da média móvel de 21 e voltou. Tá? Movimento normal. O que acontece? Se amanhã ou nos próximos dias ele voltar a subir e romper essa resistência, é uma boa chance de entrada nesse papel também, com dois objetivos iniciais aqui. O primeiro nessa região de resistência e outro nessa região de resistência também. E o stop ficaria aqui, justamente nessa região de suporte aqui, bem forte, né? Agora, se ele decidir continuar caindo, não tem problema, a gente está fora da operação, a gente só vai entrar nessa operação se ele voltar a subir e romper o topo anterior, tá? É uma estratégia para você segurar a sua ansiedade, né? Porque muitas vezes a gente vê que o preço chega aqui no fundo e a gente já fica achando que está muito barato e a gente chama disso de pegar a faca caindo. Pegar a faca caindo é muito perigoso. Na maioria das vezes você vai cortar a mão. Não tente acertar fundo de forma alguma. Tenha a sua estratégia. A melhor estratégia é, se é comprado, se é na compra, então o papel tem que estar subindo. Então a gente tem que pegar o papel subindo e não caindo. É a regra número 1 de tendência, né? Você tem que operar sempre na tendência. Compra, o papel tem que estar subindo. Então, se você operar contra a tendência, você pode se machucar bastante. E é isso que eu estou fazendo aqui. O papel está corrigindo no curtíssimo prazo. Se ele voltar a subir, e se ele subir e romper a resistência anterior, é onde dá oportunidade de compra também em Gabor. Vamos deixar os desenhos aqui para a gente ir acompanhando nos próximos dias. Esse outro papel aqui, já estou acompanhando também há bastante tempo, é a Grendene. É um papel que sofreu muito aí com as quedas do coronavírus. Na verdade, já vinha sofrendo antes, né? Desde janeiro, que ele atingiu o seu topo histórico aqui e vem corrigindo, tá? Olha só, já corrigiu aí desde o dia 8 de janeiro desse ano, já chegou a corrigir 50%. E desde então ele voltou pouco. Ele ameaçou voltar bastante aqui nessa região. Ele ameaçou voltar aqui nessa região. Vou pegar aqui essa região, foi muito boa, foi uma alta rapidíssima dela. Eu não consegui pegar justamente por conta desse movimento muito prolongado. Tá? Eu já estava olhando, mas não consegui pegar. E depois ele vem corrigindo aqui, deixando uma nova linha de tendência de baixa. Uma nova linha de tendência de baixa. Vou deixar vermelhinho aqui para mostrar que é uma baixa. Tendência de baixa. No entanto, olha o que acontece.
Se ele deixar, se ele respeitar essa região de fundo, voltar a subir, romper essa linha de tendência de baixo vermelha e romper também essa resistência, esse topo que ele deixou aqui anteriormente, dá uma boa entrada de compra em Grendene, com o objetivo pelo menos aqui no último topo que ele deixou. Tá? E aí, se isso não acontecer e ele continuar caindo, corrigindo, a gente deixa ele corrigir sem problema nenhum. Não podemos ter ansiedade de fazer as operações. A gente tem que entrar nas suas operações quando elas acionam o gatilho da sua estratégia. E o gatilho da minha estratégia, que é compra, eu tenho que pegar sempre o papel subindo, né? Rompendo resistências e fundos anteriores. Aliás, desculpa, rompendo resistências e topos anteriores. E essa é a minha estratégia, tá? Enquanto estiver caindo, eu, como opero na compra, eu vou deixar esse papel caindo sem problema nenhum. Ok? E, por último, ENAT3. Esse é o gráfico diário de ENAT3. Dá para perceber de cara aqui que ele está em uma zona de consolidação. Assiste lá o meu vídeo sobre tendências, que eu falo sobre regiões de consolidação ou lateralização. Dá para ver isso muito claro aqui. No entanto, eu observei uma coisa aqui bastante interessante. Olha só. Temos aqui, nessa região de preço, um belo de um gap. Um gap vazio aqui, tá? E existe uma teoria da análise gráfica onde todo gap precisa ser preenchido, tá? É uma zona, uma região sem negociação, tá? Não foi negociado nenhum ativo nessa zona de preço, que tende a ser fechado, né? Que a gente fala de fechar o gap. O que é fechar o gap? Depois do movimento que originou esse gap, é formado um movimento contrário para fechar esse mesmo gap. Isso sempre vai acontecer? Não, isso não vai acontecer sempre. Porém, a probabilidade de que isso aconteça é grande. Tá? Então, olha o que eu estou observando aqui. A gente tem essa região de consolidação, tá? E eu vou desenhar aqui também uma linha de resistência, tá? Eu vou desenhar isso aqui, vou mudar para preto. Uma linha de resistência em preto, ok? Onde o preço vem testando, voltando aqui diversas vezes ao longo dos últimos pregões, ok? Qual que é a estratégia para essa operação? Rompimento dessa região, dessa linha de resistência, tá? Então, caso a gente já comece a ver primeiro candlezinho aqui trabalhando acima dessa região de resistência, vou até deixar o candlezinho aqui, ó. Fez um candlezinho aqui em cima, é hora de entrar, tá? É hora de entrar nessa operação com o objetivo de fechar esse gap aqui, o que daria pra gente um ganho aí na faixa de quase 13%, tá? Nessa operação, uma operação que, se der certo, eu acredito que ele consiga fechar esse gap muito rapidamente, tá? É um papel que está muito bonito para fazer essa operação de swing trade, ok? Vamos ficar de olho nesse papel, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Está ainda muito obscuro o cenário. Mas faz parte do mercado, tá? Essa é a graça do mercado, essa oscilação, essa aventura, essa adrenalina, esse desafio, né? Desafia a gente todo dia, os nossos estudos, as nossas técnicas, as nossas estratégias. Somos desafiados diariamente, desde o trader iniciante até o trader mais experiente, todo dia, invariavelmente, ele é testado. E essa é uma coisa que a gente que é trader, a gente gosta bastante, né? Então vamos lá. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou em alguma coisa, não esquece de boletar o joinha, hein? Só quem é trader sabe. E fiquem bem.